Bom, eu vou tentar aqui falar de uma maneira breve, vai ser difícil, mas eu vou tentar, principalmente com os jovens aí que pensam em namoro e não sei o que e tal. Vamos ler aqui Eclesiastes 9. Deveras revolvi todas essas coisas no meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor e nem o ódio. Tudo passa perante a sua face, tudo sucede igualmente a todos. Então aqui fala que Salomão, ele revolveu todas as coisas, os pensamentos dele no coração. Ele parou para pensar em tudo o que aconteceu e, sabe, olha o título, fala assim, as mesmas coisas sucedem aos justos e os injustos. Gozemos os bens que Deus nos dá. Gozemos os bens que Deus nos dá. Tenhamos prazer naquilo que Deus nos dá. Então ele fala, eu pensando em todas essas coisas aqui no meu coração, e eu entendi tudo isso. Que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. E também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante sua face. Então aqui fala que os justos e os sábios e as obras dos justos e dos sábios estão na mão de Deus. Ou seja, o futuro está na mão de Deus. O futuro a Deus pertence. Jesus falou assim, lá em Mateus, não vou lembrar o capítulo agora no versículo, mas ele fala assim, não vos preocupeis com os dias de amanhã, basta cada dia o seu mal. Não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Ele fala assim, ó, porque as aves têm um ninho, as raposas têm covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, o pássaro, ele não precisa se preocupar em vestir, ele não precisa se preocupar tanto em dormir, ele tem um ninho. A raposa não precisa se preocupar em vestir e nem em dormir, ela tem os covis. Mas e nós? A gente tem que estar todo o tempo preocupado, né? Todo o tempo preocupado. E a gente se preocupa com tudo a todo tempo, certo? Mas a gente esquece das coisas que Deus nos dá. A gente esquece. O futuro é incerto, o futuro está na mão de Deus. O futuro a Deus pertence. E tudo sucede a todos. Se você está passando um momento mal, aquele cara que está lá no auge, no bem, ele passou momentos mal. Se você está passando momentos bons, outro que passou momentos bons está passando um momento mal. Tudo sucede a todos. O sol brilha para todos. O sol arde nas costas de todos. Do rico, do pobre, do preto, do branco. Do negro, do branco, do rico, do pobre, do homem, da mulher, de todos. Entende? E a gente está sempre querendo, como eu falei no outro vídeo, a gente está sempre querendo, né? E a gente está sempre se preocupando com o trabalho, com a casa, com o que vestir, com o que comer, com o que ter, com o namoro. E às vezes eu vejo isso, eu vi isso, eu vejo a todo tempo, a todo momento, eu conheço pessoas assim. Às vezes o jovem, a jovem, seja lá, mora com os pais, não tem tanta preocupação igual quem mora sozinho ou igual quem é casado, mora com os pais, ajuda a pagar alguma conta em casa, faz faculdade, faz aula de algum instrumento na igreja, faz algum curso na igreja, às vezes já terminou a faculdade, às vezes está tirando a habilitação que o pai e a mãe estão ajudando, ou já tirou, ou até já tem o carro, tem um emprego bom e está reclamando. Ai, que eu queria um salário melhor, que eu queria um cargo melhor, que eu queria uma namorada, um namorado. Uma coisa que eu fico doido com o jovem da igreja, eu fico pirado, eu fico doido. É que tem coisa que não dá para me contar, mas eu fico pirado. O jovem está lá, na perfeita paz, tranquilo, sereno, de boa, mas ele quer dor de cabeça. Ele quer dor de cabeça. Ele quer a namoradinha. Ele quer um namoradinho, quer, né? E consegue. E o que acontece? Nada. Acontece nada, só dor de cabeça. Dor de cabeça para a família, dor de cabeça para pastor, dor de cabeça para grupo de jovem, e cai em fornicação, ou quando não cai fica meio assim,
não vai, nem racha, nem nada, entende? Então, eu vim de uma igreja muito complicada, de uma igreja muito difícil. Hoje eu sou da Assembleia, mas eu vim de uma igreja muito mais complicada. E eu vi muito jovem, por causa de igreja, por causa de família, fazer a besteira de namorar, casar, e depois de 10, 15 anos, separar. Hoje é divorciado, tá no mundo, tá até bebendo, é divorciada, tá sozinha com 3, 4 filhos, ou tá no segundo ou no terceiro casamento, ou no segundo ou terceiro marido sem casar. E eu fico pensando, casamento é um só. Jesus ele vai casar com a igreja uma vez só. Jesus vai vir para casar com uma igreja pura, santa, e vai ser um casamento eterno. Ele não vai vir para casar com uma viúva, ele não vai vir para casar com uma divorciada. Ele vai vir para casar com uma igreja pura. Se você for no mercado e comprar um pacote de bolacha e tiver faltando uma bolacha, você não vai querer levar. Se você for no mercado e comprar um pacote de farinha de 1 quilo e tiver faltando 200 gramas, você não vai querer levar. Certo? Então por que Jesus vai vir e vai querer levar uma igreja defeituosa? Não vai. Não vai. Você está entendendo? Então, casamento é um só. E o jovem não entende isso. Acha que casamento é uma coisa legal, bacana. Vou casar, acabou. Uhul, já era. Tenho minha esposa. Eu sei que não é fácil ser jovem. Eu sei que os hormônios estão à flor da pele, que os desejos estão à flor da pele. E que isso que eu sei. Eu sei, eu passo por isso. Eu passei, passo por isso. É complicado. Só que a gente tem que analisar toda a situação, toda a história. Veja bem, a palavra fala assim: conhecereis a árvore pelo fruto. Se você está andando, tromba com uma árvore, olha e ela tem manga, é uma mangueira. Se você tromba com uma árvore, olha e ela tem abacate, é abacateiro, certo? Então você já conhece pelo tipo de fruta. Se dá manga é mangueira, você conhece pelo tipo de fruto. Agora, você vai conhecer o fruto, se é bom ou não. Se aquela árvore dá um fruto bom ou não. Aí você pega lá uma árvore, pé de laranja, aí você pega a laranja, é azeda, não é legal, é meio seca, não tem cheiro, não tem sabor. Você não vai querer aquele pé de laranja, você não vai querer aquelas laranjas. Aí você nem gosta tanto de laranja, mas aí você tromba um pé de manga, você ama manga. Aí as mangas tudo rosinha, bonita, e quando você tira as mangas, tudo bichada, tudo ruim, amadurece demais, podre, não tem gosto, aguada, sem graça. Por mais que você ama manga, você não vai querer esse pé de manga, certo? Você não vai querer os frutos desse pé de manga. Aí você tromba um pé de siriguela. Você gosta de siriguela, eu amo. E daí, as siriguelas não são tão boas assim. Elas não amadurecem, elas ficam verdes, meio alaranjadas, não ficam vermelhinhas. Elas ficam duras, não dão caldo. E daí você não vai querer, você não vai gostar também. Certo? E limão, você tromba um pé de limão, você vai querer levar um pé de limão pro resto da vida com você? Não, certo? É a mesma coisa. Outra coisa agora, por exemplo. Você vai no posto de gasolina abastecer seu veículo. E você sabe que a gasolina dali é adulterada, ela está misturada com algum outro elemento, com alguma outra coisa. Você vai querer? Você não vai querer, porque você sabe que se você abastecer o seu veículo com aquela gasolina, vai ferrar com o seu veículo, certo? Então, o relacionamento é a mesma coisa, é mais ou menos por aí, entendeu? Certa vez uma pessoa me perguntou: o que você acha das moças, as jovens do grupo no qual eu participo? Eu falei: poxa, tem muita jovem bonita ali, tem muita jovem legal, bonita, inteligente, esperta. Só que eu não me vejo com nenhuma delas. E a pessoa falou pra mim: por quê? Eu falei: não porque eu sou melhor que elas, não, nada disso. Muito pelo contrário, tem jovens ali muito mais dedicados à obra do que eu. Tem jovens ali muito mais estudados do que eu. Só que eu não me vejo com nenhuma, porque a linha de raciocínio não é a mesma que a minha, a forma de pensar não é a mesma que a minha. Às vezes o meu jeito de pensar é loucura para elas, entendeu? Às vezes o meu modo de pensar é machista, o meu modo de pensar é um modo muito rígido, não é flexível, entendeu? Só que não é nada disso, porque não me conhecem de verdade, porque eu nunca permiti que me conhecessem de verdade, entendeu? E eu falo porque eu sei o que Deus tem pra mim.
Então a primeira coisa é você ter intimidade com Deus e saber o que Deus tem para você. É como um quebra-cabeça. Você nunca pode esquecer o que Deus fala para você, o que Deus falou para você. Talvez Deus te deu uma revelação, usou uma pessoa para te dar uma revelação quando você tinha 12 anos de idade. Talvez Deus te deu sonhos quando você tinha 13, 14 anos de idade. Talvez Deus usou alguém no culto, no congresso, Deus usou uma pessoa na profecia e essa pessoa te passou a profecia quando você tinha 16 anos. Só que agora você está com 20 e não lembra de nada disso. Então como você vai saber o que Deus quer de você? Como você vai saber o que Deus prometeu para você? Você não lê a Bíblia, você não tem conhecimento das histórias da Bíblia, você não ora no jejum, você não tem contato, você não fala com Deus. Eu não estou falando de você sacrificar todo dia não, porque eu mesmo não faço isso, eu preciso me dedicar mais. Só que eu estou falando que você tem que ter um mínimo de contato com Deus. Entendeu? Então, ao longo dos anos, dos meus 14 aos meus 25 anos, eu vi muito jovem se dar mal. É triste, isso é chato. Eu vi muito jovem casar por causa de igreja, por causa de família, e casou depois de 10, 15 anos, separou e tal. Isso é chato, entende? E não que eu tenha medo do que aconteça mesmo comigo, não é isso. Mas são jovens que não teve um bom ensinamento bíblico, são jovens que não teve uma boa estrutura bíblica, são jovens que não tinham muitos exemplos em casa ou na família, entendeu? E aconteceu o que aconteceu. Entendeu? Foram jovens que tiveram pressa, que não souberam esperar, entendeu? Que não souberam escolher, que não sabe? É complicado. Então tem que ter muita paciência, muito jogo de cintura. Você conhece uma pessoa, você tem que ver não só o físico, você tem que olhar a personalidade, o caráter, a forma da pessoa pensar, a forma de agir. Você tem que entender que quando você conhece uma jovem de 15, 16 anos, quando ela tiver com 20 anos, o pensamento dela vai ser totalmente diferente do que quando ela tinha 15 e 16. Quando ela tiver com 25 anos, o pensamento dela vai ser totalmente, ou pelo menos parcialmente, diferente do pensamento que ela tinha quando ela tinha 20 anos. Entendeu? E outra coisa que eu vou falar aqui, você vai ter que concordar comigo. Imagina, a gente é um caderno, certo? Eu sou um caderno em branco, um caderno em branco, eu me entrego para uma jovem, ela vem, começa a escrever coisas bonitas, palavras bonitas e tal, e ela lhe escreve, desenha, e o coraçãozinho para cá, coraçãozinho para lá, e amor, love you, beleza. Aí vai, lógico, todo namoro, todo relacionamento vai ter um desentendimentozinho. Ela vai escrever o desentendimentozinho dela e tal, e você vai escrever nela também. E aí ela vai chorar, vai marcar algumas folhas com lágrima. E aí vai ter um dia que vocês vão brigar feio, e ela vai rasgar alguma página, e ela vai ou cortar uma página pela metade, ou ela vai rabiscar, vai rasurar, vai zoar todo o negócio, e na outra página ela já vai declarar amor, e depois de 10 páginas ela já vai declarar ódio, e assim por diante. Vamos supor que você namorou ela ali 2 anos, aí não deu certo. Aí você começa a namorar outra. Você namorou 6 meses, ela escreveu algumas páginas. Aí você namorou, não deu certo também, você conheceu outro e namorou 1 ano, 1 ano e 4 meses. E aí ela fez tudo também o que as outras fizeram. Rabiscou, desenhou, rasgou, amassou, molhou, e daí você conhece outro. E namora 3 anos. E não deu certo. Então você namorou 3, 4 jovens. E aí você casa. Quando você casar, será que ainda vai ter páginas para sua esposa escrever? Ou para o seu esposo escrever em você? Ou aquilo que já tem escrito, será que vai agradar a tua esposa? Ou teu esposo? Será que vai agradar? Aquilo que as outras já escreveram, aquilo que os outros já escreveram, as páginas rasuradas, será que vai agradar? Porque quando você casa, você carrega consigo as que você namorou. Quando a jovem casa, ela carrega com ela os outros que ela namorou. Isso é fato. Principalmente se nos namoros passados teve sexo. Por quê? É uma coisa que marca muito. É uma intimidade muito forte. Então, vamos supor, eu me caso, e aí vamos supor que a minha esposa, ela não é tão carinhosa, ela é mais seca, mais... Aí eu vou falar, poxa, fulana era mais carinhosa, eu devia ter casado com ela. Aí vamos supor que
a minha esposa não é tão flexível, eu gosto de sair, passear, e ela não, só gosta de ir pro culto. E aí eu vou pensar, poxa, a outra fulana lá, ela topava dar um rolê no shopping, não importa se era de transporte público ou não, ela topava. Já a minha mulher é complicada, não quer nem saber de dar um passeio. Então você começa a carregar com você as outras. Isso é fato, isso é fato. Por mais que você não fale para tua esposa, para teu esposo você carrega com você. E isso afeta o seu relacionamento. E a mesma coisa, tanto o homem quanto a mulher. Então, tá vendo como tudo complica, tudo conta, tudo envolve, tudo dificulta? E ainda mais se a pessoa não tem o conhecimento bíblico, se a pessoa não tem estrutura bíblica, se a pessoa não tem não tem o raciocínio, a mente aberta para essas coisas, entendeu? E outra coisa que acontece muito nas igrejas, principalmente as igrejas que não têm estrutura bíblica, porque tem igreja que só vive de oração e consagração e jejum, o que não é pecado, é certo, mas a Bíblia fala crescer na graça e no conhecimento. Então acontece muito. Você começa a se envolver com uma jovem, porque é de Deus, é de Deus, é de Deus sim, e que não sei o que Deus está mostrando. Aí vai lá outro lá e passa a profecia, e outro passa a revelação, e porque a jovem é apaixonadona por você, a mãe dela tem um sonho e tem uma revelação. Tem que tomar cuidado com essas coisas aí. Tem que tomar cuidado. Você tem que saber bem. Por isso que eu falo, você tem que lembrar o que Deus te falou no passado, para você ir montando um quebra-cabeça e ver se está encaixando. Você tem que ver se está encaixando. Entendeu? Porque o inimigo ele pode enganar. E ele engana perfeitamente. Então você tem que tomar um cuidado. Tem que estar sempre atento, tem que estar sempre alerta. E não estou querendo colocar medo em ninguém, não é isso. Eu estou falando que você tem que ter um jogo de cintura, você tem que ter um contato com Deus para você saber o que Deus te mostrou. Entendeu? Por exemplo, que nem acontece, eu já vi colega meu, tá lá anos na igreja, anos, o cara tá lá com 30 anos, não tem ninguém. Aí eu, e se a sua preparada tiver lá no estado tal, lá longe? Se tiver lá, então vai ficar lá, porque eu não saio daqui. Eu não saio de perto da minha família. Eu não saio de perto dos meus pais. O que você vai falar para um jovem desse? A Bíblia fala, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Deus está falando pro cara, Deus já falou desde de criança pro cara que ele ia morar longe, que Deus ia fazer uma obra, que Deus ia levar ele para longe, Deus deu sonho, Deus deu revelação. Tal. Aí o cara chega na idade lá dos 25 anos, 30 anos, fala, eu não vou, eu não. Aí vai reclamar. Por que não acontece? Por que não vem? Por que a preparada não aparece? Não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Entendeu? Que se eu for falar tudo mesmo que eu já vi, ouvi, o que já aconteceu, todas as experiências que Deus me deu e tudo que a Bíblia fala sobre namoro, a gente tem vários exemplos. Tem o exemplo de Dinara, que é a irmã de José, temos, que não é um bom exemplo, a gente tem o exemplo de Isaac e Rebeca, temos o exemplo de Jacó e Raquel, mais Lia, temos o exemplo de Abraão e a esposa dele, temos vários exemplos. Entendeu? Temos tudo que Paulo fala sobre casamento, o que Jesus fala sobre casamento, temos tudo isso aí, entendeu? Temos tudo isso aí, a gente tem que ler, atento, entender, abrir a visão, entende? É muita coisa. Acho que se eu fosse falar, eu levaria horas falando. Mas é isso aí, não se preocupa com namoro, tudo sucede para todo mundo, tudo uma hora vai acontecer para todo mundo, a Bíblia fala, o futuro é incerto, o futuro está na mão de Deus, não se preocupa com isso aí não. O apóstolo Paulo fala assim, 1 Coríntios capítulo 7, se não me falha a memória, ou 10, alguma coisa assim, o apóstolo Paulo fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, o casado cuida de como há de agradar a esposa, de como há de agradar o esposo. E as virgens, os solteiros, cuidam de como há de agradar a Deus. Então não tem por que se preocupar. Uma hora vai acontecer. Você tem que saber o momento oportuno das coisas. A Bíblia fala que é um tempo certo para todas as coisas. Então você tem que saber o momento oportuno. Não se desespera não. Fique em paz que as coisas acontecem na hora certa. Amém?